você dentro de uma pertença religiosa, você tem várias pertenças religiosas. Primeiro, você é batizado. Você foi integrada numa comunidade. Lá na Bahia, não? Não, aqui Você não nasceu na Bahia, não? Assim, nasci em Salvador. Claro, fui integrada na Bahia. Sua é que você falou comunidade, eu já pensei na Canção Nova. Mas é aí que eu vou chegar. Você tem uma primeira pertença religiosa, Sim. que foi lá onde você foi batizada, fez primeira na Igreja comunhão dos lá? Mares, Fez Padre primeira Monfort, comunhão lá ou não? lá na Igreja dos Salesianos. Você teve pessoas que tiveram uma participação importantíssima na sua vida naquele momento? Sim. De repente você mudou de lá, foi para onde? Na Bahia, eu mudei depois de que eu tive a minha experiência com Deus, conheci a Canção Nova. Já veio para Canção Nova? Em 91 eu fui a São Gonçalo dos Campos, a primeira casa de missão que a Canção Nova teve, depois a casa fechou. Vim para a Cachoeira Paulista. Agregou mais uma experiência religiosa na Sim, sua vida. Sim. Religiosamente você foi colocando camadas. Sim. Mas você quer o quê com tudo isso? É a riqueza da vida espiritual. Encontrar o Cristo. Oh, todos nós queremos estar inflados. Porque é tão bonito quando você pensa que o que é o Espírito? É o sopro. É aquilo que faz ficar em pé. É aquilo que vivifica. Então o que é a vida espiritual? É você sentir no seu dia a dia que você está vivificado. Que apesar de todos os problemas que são próprios da nossa condição, porque a vida espiritual não nos livra dos problemas, a vida religiosa não nos livra dos problemas, mas ela nos possibilita olhar para essas situações, administrá-las com muita sabedoria. E eu experimentei isso na pele quando eu tive 3 abortos espontâneos, né? E como você estava falando no outro programa, a gente tem planos, né? Então, expectativas. Né? E quando a gente perde um bebê, tudo parece que vai desaparecendo. Só que a experiência de Deus nos faz renascer diante de um sofrimento. Você estava falando que a prensa no Getsemane, né? É a prensa que gera o azeite. O azeite. Aí eu fiquei pensando, aprovação. Você já viu como é que chama isso? O lugar onde produz o azeite? Você já teve a oportunidade de ver? Não tive ainda. Os antigos, agora claro, está tudo muito mais moderno, né? Mas antigamente era uma roda de pedra que ia passando por cima das olivas e amassando para que elas pudessem liberar o azeite. Sim. Então, você falava em relação à prensa. Eu ficava pensando, a aprovação ela funciona assim. O sofrimento ela funciona como essa prensa que retira de nós a constância, a paciência e depois constância. E o melhor fruto, né? O sofrimento, se ele é bem administrado, ele retira de você o melhor fruto. Constância, paciência, a bondade. Olhar as coisas com os olhos de Deus, leveza. Na ótica de Deus. É impressionante, Salete, quando um sofrimento bem administrado provoca leveza na vida de uma pessoa, todo mundo é beneficiado com isso, né? Porque não tem nada melhor do que você conviver com uma pessoa leve. Verdade. O sofrimento vem... Olha, eu sempre gosto de dizer isso. Se você quiser saber em que ponto dessa estrada você está, quando a gente fala de conversão, de vida espiritual, a pergunta é muito simples. O que você provoca no seu ambiente de trabalho quando você chega? O que você provoca na sua casa quando você entra dentro dela? O que você provoca no seu grupo de amigos quando você se senta? Ali a gente faz uma análise muito sincera, muito honesta, de quantas anda a nossa conversão. A que velocidade? Eu provoco coisas boas quando chego? Ou eu provoco medo? Eu como chefe, eu sou chefe de algumas pessoas. Eu tenho algumas pessoas que trabalham diretamente comigo. Quantas vezes eu me sinto... Elas devem tremer de medo. Quantas... Não seja cruel. Quantas vezes eu me sinto incomodado em perceber que elas estão com medo de mim. Em outros momentos da minha vida, Deus me livre, era tudo que eu não queria.
Mas eu provocava isso nela. Eu experimento isso como mãe também. Seu filho tem medo de você Não, ou ele tem pula respeito? no meu colo e Ó. tem respeito, graças a Deus. Mas como mãe, a gente fica observando as reações do filho com relação a nós. Se eu estou sendo muito dura, se eu estou sendo muito solta com ele, se eu estou colocando limites excessivos para a idade dele. Não é? Então, tudo isso a gente tem que Porque você tem observar. consciência que seu filho merece o seu melhor fruto. Exatamente. Agora, se você fosse uma mãe que não tivesse essa preocupação, você iria oferecer ao seu filho qualquer coisa, qualquer sentimento. É tão sério isso, né? Olha, Qual é o sentimento que eu ofereço aos meus quando eu chego em casa? Eles adoram ficar na mesa conversando para saber o que é que aconteceu comigo no dia. O que é que você viu, mãe? O que é que aconteceu, bonitinho. mãe? Esses dias foi muito engraçado, né? Tava eu, o Marcelo, eles no carro. E aí o Lucas chegou e falou assim, ó, mãe, deixa eu na casa do Giovanni, deixa a Maria Luísa na casa da Tereza. Eu fiz, e eu e o seu pai, vamos para onde? Procura um lugar romântico para vocês ficarem. Isso significa que ele consegue identificar na minha vida e na vida do Marcelo o amor. Que existem momentos em que nós precisamos estar juntos. Esse romantismo, né? Procura um lugar romântico para. É bonito? Eu achei lindo a conclusão que ele chegou. E também, uma vez no meu aniversário, nós estávamos rezando, Marcelo rezando por mim, Maria Luísa fazendo um agradecimento pelo dom da minha vida. Aí, quando chegou na vez dele, obrigada, Senhor, pela mãe que o Senhor me deu, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Você viu? Um bom exercício de conversão é você fazer essa pergunta também. Só o melhor que Deus pode oferecer ao outro, Ele oferece através de nós. E é por isso que a nossa responsabilidade não pode ser negligenciada. Se eu tenho a oportunidade de ser seu pai, eu quero ser o melhor porque você merece esse melhor que Deus preparou para você através de mim. Então, se eu posso ser seu amigo, quero ser o melhor, porque quero ser o melhor do que Deus preparou para você. E aí você pode estender essa reflexão a todos os relacionamentos que você tem na vida. Até os relacionamentos de trabalho, né? Sou seu colega de trabalho e quero ser para você um colega de trabalho que esteja ao modelo do melhor que Deus quer que você tenha na vida. Porque quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, quando nós proclamamos a fé no seu amor por nós, outra coisa nós não estamos fazendo senão dar a Ele esse crédito, sabe? Você acreditar de verdade que o amor de Deus por você se manifesta em coisas boas. Até mesmo numa palavra que nos repreende, porque isso faz parte. Quando eu quero o melhor de Deus para a minha vida através de um amigo, eu estou abrindo a possibilidade de ouvir dele a verdade que eu preciso ouvir. Palavra que me cura, que cura em mim uma arrogância, que cura em mim uma mentira, que cura em mim uma infidelidade, que tem o poder de acender a minha consciência para que eu possa olhar com mais amplitude para a estrutura da minha vida. Sim, porque quando Deus nos ama, Ele nos corrige. Porque faz parte do seu amor o querer a minha superação. E muitas vezes a superação, a mudança, só me chega depois de uma correção. Então, quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, nós acreditamos que esse amor educa. Hoje nós estamos recebendo aqui minha querida amiga Salete Ferreira, e a gente vai para um rápido intervalo, vamos comer um pedaço de bolo de laranja, que ela não trouxe, e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Por que você não trouxe bolo? Porque não tem bolo. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga, você que nos assiste, que manda a sua história, que pede seu aconselhamento. Embora, Salete, eu falo pouco aqui dos papeizinhos. Não tem problema não, né? Não. Porque às vezes a prosa é boa. Tá Povo não tudo reclama, perdoado, não. tá tudo povo não perdoado. reclama. Olha, eu gostaria de apresentar a vocês o meu novo trabalho, Deus no Esconderijo do Verso, que foi gravado ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com orquestra, um trabalho muito bonito, com a participação da Elba Ramalho, da Fafá, do Fagner e da Luci Alves. Só não teve de Salete porque ela não quis ir participar.
Nós temos 3 versões do produto, que é esse DVD sim, esse CD com parte do show e esse kit que é, vou abrir aqui para vocês verem, tem tudo dentro dele. Tem até minha certidão de nascimento aqui, Salete. É o DVD. Pode. É o DVD, os 2 CDs ao vivo. Aqui tem o show completo. Tem alguns postais para você presentear sua tia, sua vizinha, sua avó. Você pode comprar esse produto aqui, através do 0 Operadora 12 31 86 2600, e você ajuda a manter essa obra, porque a Canção Nova tem esse trabalho belíssimo de evangelização, que é mantido através de sócios, porque aqui não existe intervalo comercial, você já observou, é pela doação dos sócios e também pela venda dos produtos. E nós temos a alegria de lançar também, na verdade é um relançamento, agora em parceria com a editora Planeta, do livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, essa nova edição que está muito bonita, que inclusive vou lançar na Bienal de Belo Horizonte agora sexta. Também aqui através do telefone 0 Operadora 12 31 86 2600, você pode comprar tanto o DVD quanto esse livro para a sua formação pessoal. Quero convidar também você quer ir para a Terra Santa comigo. Nós vamos agora no dia 8 de maio, nós vamos ter uma oportunidade de viver uma experiência belíssima, além de passar pelos lugares santos, vamos viver Pentecostes em Jerusalém. Você já fez isso? Olha, hoje o Sapo fez O Sapo fez eu aqui, prometer ao vivo, falou ao vivo. Você conversa com sapos? Claro. Você é uma princesa? Então. Fala quem é o sapo, que às vezes o meu público não sabe quem é o sapo. Sapo é uma pessoa, gente. Ela fala como se músico, meu irmão de comunidade. Queridíssimo, talentosíssimo. Da Canção Nova, que me acompanha em todas as missões que eu vou. Senão o povo vai achar que você fala com duendes, com fadas. Imagina, hoje o sapo me falou de manhã. O nome dele é Sebastião. É. Ele disse que o nome dele não é Sebastião. O nome dele é Sapo e o apelido é Sebastião. Que ele é o único sapo que fala. Inclusive no seu CD eu estava vendo participações especiais, Paulinho e Sapo. Quem não sabe, né, fica pensando que você levou um sapo para cantar. Então o Sapo hoje fez eu dizer ao vivo que o ano que vem... Eu não levo você, eu não lhe convido para ir na minha equipe. Não, eu não vou mesmo. Eu jamais lhe convidaria. Não, eu jamais aceitarei. Então estamos certos. Então. E se eu te encontrar lá, eu finjo que não lhe conheço. Eu também. Se eu te encontrar pelas ruas de Jerusalém, vou passar, fingir que não sei quem é. Duvido. Aí o ano que vem eu vou, se Deus quiser. Não consegue ir esse ano? Não, esse ano eu não consigo ir. Pois é, se você quiser ir conosco, além de viver a peregrinação pelos lugares santos, viver essa belíssima oportunidade de estarmos em Pentecostes, durante a festa de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Sei que está em cima da hora, mas às vezes você ainda tem condições de se organizar, de ir conosco, de viver esses momentos tão especiais na terra de Jesus. E nós também temos, para você se programar com mais antecedência, no dia 18 de outubro nós embarcaremos para uma peregrinação muito especial pela Polônia, República Tcheca e Alemanha. Serão 13 dias e o tema principal dessa viagem será justamente a Festa da Misericórdia. Iremos na Polônia. Não, você também não está convidada, não precisa me olhar com esses olhos. Eu também não vou. Nós iremos viver, imagina, no ano da misericórdia, viver a experiência belíssima de estarmos no Santuário das Misericórdias. Que lindo, reze Quem por sabe mim. se você se comportar, a gente convida você para estar com a gente. Querida, esse CD seu você lançou quando? Em Pentecostes, do ano passado, né? Com o título Deus Sabe o que é Melhor. Quem não sabe somos nós, né? É uma maneira simples, né, de falar da onisciência de Deus. Esse Deus que sabe tudo, que vê tudo, conhece tudo. A palavra ainda não chegou à nossa boca, Deus já conhece. E não precisa de muita explicação, não é? Isso faz cair por terra tantas pretensões nossas, né? Então, simplifica tudo. Sim, tudo. Eu me lembro que quando eu fiz o refrão, eu me senti tomada por uma paz muito grande. Vou levantar para pegar um outro negócio aqui, tá? Isso. Pode levantar. Ele é inquieto a si mesmo, gente. Não, que eu vou te contar uma historinha e depois eu vou comentar. Tá.
Daí... Não inclui sapos e gnomos, não. São pessoas reais. Daí eu fiz uma reflexão sobre a minha vida, não é? O estar na Canção Nova, os pais que tenho, os irmãos que tenho, os irmãos da comunidade que eu tenho, o meu fundador. Depois comecei a refletir sobre o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho, o lugar que eu estou. Nada eu escolhi, a não ser o marido. Nada eu escolhi. Deus me ajudou a escolher, né? Padre Fábio, como identificar qual é a cruz que nos levará para o céu? É a cruz de cada dia, não é? Sempre digo, a cruz é grande, mas ela se desmembra em pequenos pedaços. Não há cristianismo sem cruz. Nós não podemos admitir a vida humana sem dificuldades. Dentro do cristianismo nós chamamos isso de cruz. Na subida de Jesus para o Calvário, ele levou fisicamente, materialmente uma cruz. Mas toda a vida de Jesus foi marcada por cruzes que ele precisou levar. Para quê? Para ele chegar ao lugar a que ele precisava chegar. Para ele ser quem ele era. Jesus era muito consciente do esforço que ele precisava fazer para ser quem ele era. Ele não dava tréguas ao seu processo humano. Mesmo sendo Deus, ele não foi privado de ser homem, né? Isso é muito interessante a gente identificar em Jesus uma luta constante pela maturidade. É claro que Jesus precisou clarear dentro do coração dele, dentro da mente dele, o projeto de Deus para a sua vida. Foi humano este conhecimento do projeto de Deus. E ele foi levando as suas pequenas cruzes no dia a dia como nós. Ele enfrentou as dificuldades humanas. Chorou pelos amigos que morreram, deve ter se irritado também, deve ter... Claro, a Sagrada Escritura nos mostra, né, ele quebrando tudo lá, irritado com todo mundo. Ele viveu a sua cruz dia a dia para ele ser quem ele foi. Para ele ser quem ele é, né? Ele é. E esse projeto para nós também, meu filho. Nós temos aí todas as forças do sacramento que nos incorporam na vida de Cristo para a gente também dar conta dessa cruz. Eu fico pensando, gente, que nós precisamos lutar o tempo todo para a gente não se perder, para a gente não se deixar, para a gente não perder a oportunidade de ser quem a gente é. E não conseguimos ser quem a gente é, esse potencial que Deus colocou em cada um de nós, né? Qual o padre que eu fui hoje, né? Será que é o padre que Deus espera que eu seja? O pai que você conseguiu ser hoje para os seus filhos? O amigo que você foi? O namorado que você foi? O filho que você foi? Será que já é o que Deus projetou? Não acredito que seja. Porque há muito ainda que ser buscado. E como é que nós vamos chegando lá? À medida em que nós vamos assumindo os nossos sacrifícios, as nossas lutas dia a dia. E a isso nós chamamos de cruz. E esta realização humana é um jeito de antecipar no tempo esse chegar no céu. Essa chegada no céu, ela é escatológica. Ela acontecerá de maneira definitiva no momento da nossa morte. Ou não, né? Depende do que nós fomos fazendo, do céu que nós construímos aqui. Mas ela se desdobra em responsabilidades históricas. Hoje eu tenho a oportunidade de escolher ser quem eu serei. E isso é assumir a minha cruz ou não, porque para eu ser um ser humano bom, para eu fazer pacto com a bondade, eu tenho que fazer os meus sacrifícios. A maldade sempre deixa um recadinho na minha janela. A maldade sempre vai bater na nossa porta, tentando nos seduzir, tentando fazer a gente deixar a cruz. Não faz esse sacrifício hoje não, né? Viva leve, né? É um processo que a gente não pode descuidar. A cruz de cada dia, o sofrimento de cada dia, são definitivos para que nós possamos chegar a ser quem nós podemos ser. Senão a gente morre sem ter chegado lá. Morre sem ter conhecido, sem ter atualizado na vida o potencial que Deus colocou em nós. É muito triste, né? Você vê uma pessoa amargurada, morrendo sem ter sido quem ela poderia ter sido.
Lamentável quando você descobre que uma pessoa resolveu desperdiçar o tempo da vida dela sendo um miserável, vivendo essas misérias, assumindo essas misérias de maneira errada. Assumir a cruz e carregar essa cruz é a gente administrar bem as misérias e aquilo que nos faz sofrer. Tanta coisa ruim acontecendo no mundo, e de onde nasce isso? Nasce de pessoas como nós. Tantas coisas ruins são arquitetadas pelo mundo afora, né? Tanta violência sendo gestada, tanta injustiça sendo praticada. Por quê? Alguém decidiu ser ruim. Alguém decidiu não levar a cruz. Alguém decidiu não fazer o sacrifício para ser melhor. Porque dá trabalho ser gente. Dá trabalho ser melhor. Tem que lutar todos os dias, não pode descuidar. Porque senão daqui a pouco você vira um egoísta, daqui a pouco você vira um ciumento, daqui a pouco você começa a prejudicar os outros. Por quê? Porque não fez o sacrifício de domar a sua vontade. E isso são coisas que fazem parte do cristianismo e que às vezes nós deixamos de falar, né? Quantas vezes nós nos omitimos de falar disso? Não, cristianismo é cruz, sim. É alegria? É. Eu vivo buscando as minhas alegrias todos os dias, mas a partir das minhas cruzes. A minha vida é real. A alegria não chove no quintal da minha casa todos os dias. Eu tenho que abrir, né, o espaço para que ela aconteça. Ela é construída a 4 mãos. Deus entrega o presente, mas eu faço a minha parte, o meu esforço. Então, identificar a cruz que nos leva ao céu é você olhar para frente, descobrir o que hoje na vida precisa ser administrado, quais são as dificuldades que você tem. Essa é a sua cruz. Esse é o céu, começando ou não. Que às vezes a gente adia, né, a construção do céu. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de falar com a sua família. Obrigado pela confiança de me dedicar esse tempo agora, de me permitir participar da sua vida. A partir do momento que a gente deixa o outro falar com a gente, de alguma forma nós estamos abrindo as portas do nosso coração, da nossa vida. Eu espero, com a minha fala de hoje, poder lhe fazer uma visita de um jeito certo. Poder ter a oportunidade de ser padre para você, de falar daquilo que eu acredito, de ter a oportunidade de partilhar a minha vida, a minha verdade, as minhas realidades, né, os meus defeitos, as minhas qualidades, tudo aqui perpassando pelas minhas palavras, pela partilha que pretende ser este programa. Eu me recordo que quando eu dava aula, na faculdade eu tinha esse ofício de ensinar escatologia, que é é o braço da teologia que reflete sobre as realidades futuras, sobre a eternidade. E eu gostava sempre de salientar com os meus alunos que nós, como padres, toda vez que nós formos falar da morte, temos que falar sempre a partir do significado que ela traz para a vida. De nunca pensar como uma finalização, né? É apenas uma passagem. E falar dessa passagem, refletir sobre essa passagem, é a gente pensar na nossa vida, no nosso jeito como nós estamos vivendo. Aliás, às vezes eu identifico que o medo que nós sentimos da morte está diretamente ligada à nossa falta de qualidade na vida. Porque a partir do momento que a gente vive com qualidade, nós vamos encarar a morte de um jeito diferente. É claro, é natural que nós tenhamos apegos. E, aliás, eu fico pensando que os nossos apegos, eles são fontes de muitos sofrimentos. Quando eu tenho um amor a alguma pessoa, quando eu tenho um vínculo com alguém, é natural que eu tenha medo que essa pessoa morra, que ela vá embora da minha vida, e é natural que eu sofra muito no momento em que isso acontece. É uma experiência positiva de amar, que acaba se desdobrando no sofrimento, né? Então hoje é um dia de saudade, é um dia de recordar as pessoas que um dia foram importantes na nossa vida e que de alguma forma continuam vivas dentro de nós. Porque a saudade é esse sentimento que Deus nos permite viver, experimentar, para a gente fazer ficar presente dentro de nós aqueles que já partiram. Então hoje, ao recordar e ao rezar pelas pessoas que nós amamos,
que já foram embora da nossa vida, nós poderíamos, quem sabe, ter a oportunidade de olhar para o jeito como nós estamos vivendo. Então a celebração da morte ganha sentido de ressurreição, não é? Porque se pensar a morte do outro me faz pensar na vida que eu ainda não estou morto, então de alguma maneira eu vou descobrir nessa minha vida as ressurreições possíveis. Aquilo que eu já posso experimentar de maneira antecipada da eternidade que eu tanto espero. A gente sabe que o dia de hoje é sofrido para muita gente, é sofrido para todos nós que de alguma maneira perdemos até de maneira mais recente, né? A dor recente de ter que ter tido sepultado, de ter que sepultar alguém que nós amamos, é sem dúvida para nós uma experiência também de aprendizado. Olhando para aquele que a gente não tem mais, quem sabe a gente possa perceber o que está do nosso lado hoje. Muitas mães se curam da dor de terem perdido um filho quando são capazes de olhar para os filhos que ficaram. É a sabedoria da vida, né? Nos sacudindo ou até mesmo mexendo com a gente para que a gente descubra naquele momento da dor um elemento que nos faça sobreviver. Porque se a gente vai ficar parado naquele que morreu, naquele que foi embora, naquele que não está mais entre nós, a gente corre o risco de esquecer os que estão ao nosso redor. O amor, minha gente, é sem dúvida a experiência humana mais profunda que nós podemos fazer. Mesmo porque o amor abre muitas portas dentro de nós. Através do amor nós podemos acessar muitas realidades que são nossas, que a gente corre o risco de morrer sem acessar. Por isso que é preciso que a gente ame. Quando eu amo, quando eu sou capaz de estabelecer um vínculo, eu estou tendo acesso a regiões do meu coração e da minha vida que outras situações não podem me fazer acessar. E se a gente ama, é natural que a gente sofra. Não tem como amar e não sofrer. O amor, ele gera preocupação, ele gera dor no momento em que o outro está sofrendo. E tudo isso é o impacto que o amor causa em nós. Mas também amor gera leveza na nossa vida, né? A sensação de estarmos acompanhados, de não sermos sós, o amor que nós experimentamos em família. Tudo isso podendo ser refletido a partir do dia de hoje e a partir dos significados dos dias de hoje, do dia de hoje, que é olhar para a vida a partir da morte. Desejo do fundo do meu coração, todos vocês que hoje estão vivendo esse dia com dificuldade, possam descobrir o sentido mais profundo da saudade, que é sempre positivo. Ele não pode nos mortificar. A saudade não é um sentimento que tem que nos deprimir, é o contrário. Tem que fazer ressuscitar dentro de nós o bom daquilo que o outro deixou. Tudo aquilo que foi positivo, que foi vivido, que foi experimentado. Através de uma memória que nós celebramos, né? Toda vez que nós o recordamos, toda vez que nós fazemos alguma coisa que ele gostava, que de alguma maneira o atualiza entre nós. Deixar partir não é fácil. A gente sabe que a nossa tendência é sempre reter, não é? Mas não. A melhor forma de lidar com a morte é deixar que ela se concretize, que ela aconteça, sem que a gente também corra o risco de morrer junto. Não no corpo, né? Às vezes a gente morre nas alegrias, morre nas esperanças, porque a gente não soube administrar aquela perda, porque a gente não soube administrar aquela ausência. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde.
E é por isso que a igreja nos coloca na perspectiva da ressurreição, que é justamente dar um novo sentido, dar um novo significado para um momento tão doloroso que é a experiência da morte. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Padre, sempre fui muito pobre e de uns tempos para cá consegui vencer na vida. Estamos muito bem financeiramente, consegui retirar a minha família do lodo, todo mundo no lodo. E hoje finalmente estamos vivendo um momento muito feliz na nossa vida. O único problema é que nós moramos numa cidade pequena e desde então estou sendo caluniado de que para chegar aonde cheguei, eu roubei e fiz coisas desonestas. Tenho sofrido muito, Padre. Tem que ser assim mesmo a vida? Não, tem que ser assim não. Calúnia é uma das piores coisas que pode haver na vida. Eu já estou até meio acostumado. Eu já não... Tem coisas que me abalam muito, sabe? Às vezes eu escuto falar algumas coisas de mim assim que, meu Deus do céu. E você também deve escutar, falar de mim, falar dos outros. Então a gente escuta muita coisa. Muita coisa pode ser verdadeira do que a gente falou, do que fez, mas muita coisa é uma invenção que a gente não sabe de onde, né? Agora, meu filho, coloque uma coisa no seu coração: ninguém chuta cachorro morto. A inveja é uma das piores coisas que pode haver numa pessoa. Porque a pessoa invejosa é aquilo que fica querendo o que é do outro. E quando ela fica querendo o que é do outro, ela não faz o que ela tem que fazer. Ninguém está pagando as suas contas, ninguém, não é verdade? Às vezes você está lá, dá um duro danado na vida, você trabalha com honestidade, você faz de tudo para levar as coisas na justiça, do jeito certo. O outro que chegou agora te viu uma única vez, nem sabe quem você é. Tá certo, uma história que de fato pode ter acontecido. Mas e aquelas que inventam? Quando você não sabe nem de onde começou aquela conversa. Isso é coisa de gente mesquinha mesmo. E infelizmente, nas cidades do interior, às vezes é uma mesquinharia tão grande, porque parece que não tem o que fazer, né? A gente que mora no interior sabe disso. O povo fica cuidando tudo da vida um do outro. Vá trabalhar você. Outro dia eu vi lá em Taubaté um fusquinha mas velho, que se desse uma freada desmontava. Uma freada brusca ele desmontava. E atrás tinha escrito uma plaquinha assim: não me inveje, trabalhe. Eu achei corajoso aquilo, né? E ao mesmo tempo achei bonitinho, porque quem vai ter inveja de um diabo de um Fusca velho daquele? Mas ele achou que alguém pode ter, então ele já se preveniu. Já se preveniu. Não tenha inveja do meu Fusca velho. E é verdade, gente. Às vezes até do nosso Fusca velho vai ter gente que vai ter inveja. Às vezes você não está nem aguentando o seu marido de tão aborrecido e enjoado que ele é, e a outra está lá com inveja dele. Não é assim? Padre, meu marido é uma Ferrari, então deve ter muita mulher com inveja de você. Agora se você fala: padre, meu marido é um Passat 67, tem gente com inveja também. O que a gente não pode é prestar atenção, colocar a nossa atenção naquilo que as pessoas estão inventando. A gente tem que estar preocupado com a verdade da nossa vida. Isso sim, eu costumo dizer, já disse e repito, o que nos salva, minha gente, não é o que as outras pessoas estão falando sobre nós. É o que Deus sabe sobre nós. É o que Deus sabe sobre mim, sobre você, que verdadeiramente vai valer no final da vida. Porque nós já erramos muito, todos nós. Eu já errei, você já errou, e pode ser que se hoje começasse a desenterrar os erros do nosso passado, ninguém sobraria de pé. Ninguém teria direito de falar uma palavra nessa vida, se nós formos considerados pelo nosso passado. Só que a boa notícia é essa: Deus não está nem um pouquinho preocupado com o que você fez da sua vida até o dia de hoje. Sabe por quê? Ele sobrevive de presente e de futuro. Porque Ele nos ama assim, com olhos de futuro. Então não fique prendendo ao que os outros estão falando de você. Pode ser que você até tenha errado na vida, não tem problema. Começa a mudar a partir de agora. Não dê mais razão para que aquilo continue sendo verdade. Digamos que você foi acusado de alguma coisa que dói dentro do seu coração. Tudo bem. Pare de fazer aquilo que verdadeiramente é razão de acusação, para que o seu coração já volte
a ficar feliz. Pronto. Eles tinham razão de me acusar até o dia de hoje. A partir de agora não tem mais, porque eu mudei a minha conduta. Quando a gente recebe alguma palavra assim, ofensiva, a gente tem que peneirar. O que dessa palavra aqui é verdadeiro? O que dessa palavra aqui pode me indicar um caminho de melhora? Então tudo bem, eu pego isso e a partir disso eu mudo a minha conduta, a minha atitude. O resto é lixo. E você não é lixo. Você não é um lugar para ser depositado lixo e realidades indesejadas. Tá bom? É assim que a gente vai vivendo com qualidade, fazendo aquilo que Deus quer de nós e colocando qualidade nas mais pequenas coisas da nossa história, da nossa vida. A pulsão de morte, tendência que nos faz buscar e manter situações que ameaçam nossa integridade física e emocional, é responsável por nos fazer manter hábitos e pessoas que corroboram nossos processos autodestrutivos. E embora esteja enraizada no nosso inconsciente, ela pode ser abordada por meios terapêuticos. A boa terapia é a que nos proporciona o enfrentamento, a que põe em nossa boca a pergunta indigesta: por que alimentamos ciclos que sempre resultam em dor e decepção? Perguntinha difícil, né? Para mim também é. Por que temos o hábito de repetir o jogo que nós conscientemente fazemos, sabendo que vamos perder? Por que nós não temos coragem de mudar um pouquinho o destino de nossas escolhas? Por que nós não paramos o processo no momento em que ele começa? Eu tenho uma regra de vida, sabe, que me ajuda muito. Um ditado popular que um dia eu escutei, nem sei mais onde. Não acenda fogueiras que você sabe que não poderá apagar. Essa regra me ajudou muito na minha vida e me ajuda diariamente. Quando eu percebo que eu estou começando a viver uma realidade, uma situação que eu não saberei controlar depois. Claro, minha gente, eu não sou pretensioso, eu não tenho controle de tudo. Mas muitas coisas nós podemos controlar, eu posso controlar. Por exemplo, quando eu percebo que estou estimulando demais a minha ira, numa discussão muito inflamada, eu procuro baixar a poeira dentro de mim, fazer um silêncio e esperar para que aquela ira se dissipe, para que eu não permita que ela se avolume dentro de mim, porque eu sei que quando a ira se avoluma, o resultado costuma ser desastroso. Por que nós muitas vezes iniciamos relacionamentos já sabendo que não darão certo? Tudo porque nós temos lá dentro de nós, pulsões de morte, que são tipicamente humanas, não é só você que tem, todo mundo tem isso. Claro, você pode discordar da abordagem terapêutica de Freud, essa é uma premissa que ele estabeleceu. Segundo ele, nós temos dentro de nós Eros, a pulsão do amor, e Thanatos, a pulsão da morte. Você pode discordar como é que essas pulsões se manifestam, se elas moram no inconsciente ou não importa. O fato é que você reconhece que há em você uma tendência àquilo que lhe edifica, você tem movimentos dentro de você que lhe levam a construir coisas boas, mas você sabe também por experiência, não precisou Freud dizer. Se ele não tivesse dito isso, você saberia sem a teoria. A gente sabe por intuição. Eu percebo que há em mim pulsões de morte. Às vezes eu me autodestruo conscientemente, às vezes não muito conscientemente. Eu, por exemplo, como padre, eu tento retirar muito das pessoas o conceito de culpa, porque a culpa está muito associada à pulsão de morte. Muitas pessoas não se dão o direito de serem felizes porque elas trazem traumas terríveis da infância, construído por pais, por professores, por situações que nos traumatizaram, por amigos, que nem eram tão amigos assim, mas que nos geram um sentimento de culpa que nos priva de ser felizes. A gente fica eternamente culpado, a gente não se sente no direito
sorrir, de viver. Então é aquela amargura eterna que a gente não sabe de onde vem. Isso é pulsão de morte. Muitas vezes alimentada por um sentimento de culpa que ficou inconsciente em nós, colocada lá quando éramos crianças, e a gente não sabe se livrar disso. Por isso é tão importante o processo terapêutico. Eu recomendo muito que todo mundo passe pela experiência da terapia. Eu não tenho dinheiro para isso. Vamos ver se nas nossas prestações de serviço que o Estado nos fornece, não tem lá um psicólogo, um terapeuta que possa nos atender gratuitamente. Ou então, minha gente, a melhor de todas as terapias, a boa amizade. Amigos com quem a gente possa falar sobre isso, ou então amigos que tenham uma percepção generosa da nossa vida, da nossa personalidade e que possam nos ajudar a entender quem somos. Por que nos autodestruímos? Por que fazemos tão mal a nós mesmos nas escolhas que fazemos? Eu desejo do fundo do meu coração que você encontre cada vez mais coragem de responder a essa pergunta. Por que você se faz tão mal, tanto mal? Por que você alimenta tantos sentimentos que são nocivos a você? Você o experimenta de forma pequena, você o experimenta de forma grande, porque nós somos limitados. O nosso limite é tão grande, minha gente, que nós não sabemos viver sem o outro. Por isso a gente sofre quando os outros vão embora da nossa vida. A condição de limite nos faz pensar o outro como parte de nós. Eu, porque sou limitado, porque tenho limites, eu preciso amar. Isso é tão lindo, minha gente. O amor nasce do limite. Quando a gente reconhece que a gente não dá conta da vida sozinhos. O amor do outro me faz viver a experiência do complemento. Eu me torno maior porque você me ama. E eu fico maior quando eu amo alguém. Por isso que o sofrimento é natural quando as pessoas vão embora da nossa vida. Por isso a gente sente tanta saudade. A gente sente tanta saudade das pessoas que são especiais na nossa vida. A saudade é uma concretização do limite. A saudade nos ajuda a mensurar o quanto que nós amamos. Retire uma pessoa da sua vida, pense a sua vida sem aquela pessoa e você vai descobrir o quanto que você a ama. É experiência de limite. Por isso que o amor é dor, o amor é sofrimento. E quanto mais a gente mergulha na capacidade de amar, maior será a nossa sensibilidade para o sofrimento. Aí você vai dizer, então padre, quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. Eu lamento informar que é. Porque a experiência de amar é a experiência de tocar o limite. Por isso o sofrimento está tão atrelado ao amor. Gente, nós não sofremos quando a gente não ama. Não há causas para sofrer quando você não ama. Mas eu lhe pergunto, é possível viver nessa vida sem o envolvimento do amor? Não é possível. Não há amor sem sofrimento, não há sofrimento sem amor. Por isso que nós não temos que criar dentro de nós uma ilusão. A partir de hoje a minha vida vai ser linda, a minha vida não vai ter dificuldades. Infelizmente essa notícia nós não podemos dar aos amantes. As pessoas que verdadeiramente amam nessa vida, elas sofrem por grandes causas sim, elas não são indiferentes aos sofrimentos que estão do lado. E por isso que Jesus convida o tempo todo os seus amigos a viverem a experiência do amor. O sofrimento de Jesus foi porque nos amou. Seja honesto com você. O momento em que você mais sofreu na sua vida é porque foi o momento em que você mais amou. Ou que você identificou o amor traído, ou porque você identificou o amor ausente. É seu. O sofrimento costuma embrulhar com papel estranho aquilo que é bonito. Padre, mas não é bonito ver partir uma pessoa que a gente ama? É sim. Porque naquele momento em que ela está partindo, o processo naturalíssimo da vida, você está identificando que um dia alguém extraiu o que você tinha de melhor. A gente não chora por quem não fez diferença na vida da gente não, gente.
Se a gente está sofrendo por alguma causa, é porque aquilo é importante para nós. Por isso que nós não podemos desprezar a matéria do nosso sofrimento. Por isso que nós não podemos fechar a porta e dizer, aqui você não entra. Como não entra? Se ele está justamente pronto, parado na porta, para mostrar aquilo que você tem de mais precioso. Eu não tenho como deixar de sofrer, porque eu não tenho como deixar de amar. E tenho certeza que se hoje você tivesse que passar por esse processo de escolha, você também não iria querer. De repente você acorda e a vida não é mais do jeito que você queria. De repente as pessoas que você ama vão embora. De repente as pessoas morrem de maneira trágica. E nós ficamos aqui com essa vida precisando dar um jeito nela. É o parto novamente. É a minha experiência de estar mais uma vez no útero da vida, sofrendo o processo da contração e a vida me expulsando. E agora? O que você vai fazer? Aí chegamos ao primeiro ponto. Eu não posso mudar o fato de ter que sofrer. Você não pode mudar o fato de você ter que sofrer. Então aí nos vem uma pergunta. Se eu vou ter que sofrer nessa vida, então eu preciso descobrir como sofrer. Não é tanto o porquê sofrer, mas como sofrer. Quantas vezes você se pergunta, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto assim? E você chega a alguma resposta? Nem sempre. Nem sempre nós encontramos respostas para as causas do nosso sofrimento. Nem sempre nós conseguimos chegar à resposta do porquê que a dor bateu à nossa porta. Agora eu pergunto para você, se você não pode chegar à resposta, ou se até mesmo chegar à resposta não adianta muita coisa, não alivia o sofrimento que você sofre, qual é a outra pergunta que você pode fazer? Eu não tenho como mudar a dor, ela está aqui, bateu à minha porta. Então agora eu preciso descobrir como sofrer. Se tiver que entrar na sua vida, que seja pela porta da frente, reverenciando a sua sacralidade. Qualquer amorzinho que chegar aí, querendo conquistar você, apresente o primeiro que você tem. Diga a ele ou a ela que você é uma pessoa livre em processo de construção. Porque a liberdade que Deus já conquistou em nós, por nós, na cruz de Jesus, ela é uma semente que precisa florescer. Eu já sou livre, mas ainda não sou. É o vir a ser. É o processo do vir a ser. Você já é livre, mas ainda não é, porque precisa fazer a tarefa da libertação diária. Quando você conscientemente escolhe onde você quer entrar, com quem você quer estar, quais são os vínculos que você trará para a sua vida? Quais são os relacionamentos que você vai alimentar? Sim, minha gente, quando você decide pela conversão, pela verdadeira conversão, que essa não é a conversão que nos transforma em outras pessoas. Não. Deus não quer transformar você numa outra pessoa. Deus quer que você seja exatamente a pessoa que Ele fez. Aprimorada. Deus não errou com você, Deus não errou comigo. Muitas vezes erroneamente nós olhamos no espelho e dizemos, eu sou um erro de Deus. Não sou. Eu sou sempre a pessoa certa, mas às vezes no lugar errado. Às vezes, diga isso, diga para quem está do seu lado, você é a pessoa certa, mas às vezes no lugar errado. Cria vergonha nessa cara. Reconheça que às vezes o lugar é errado. Não adianta ficar lamentando que a vida está assim, que a vida está assim. Se você não muda a estrutura dos seus dias, as pessoas que te influenciam, aquele ex-embuste,
que é um inferno na sua vida, que te maltrata, que te humilha, que te trai, e depois você volta como se fosse uma cachorrinha domesticada? Cadê o amor próprio para dizer: não, o Senhor não me quer assim? Se eu tiver que viver alguma servilidade, será diante de Deus, não diante de alguém. Se eu tiver que ser servo de um amor, tem que ser de um amor que me constrói, de um amor que me ama. Às vezes a gente perde tanto tempo com amores estragados que nos dão, quando na verdade o coração de Jesus é uma fonte constante de amor puro sendo oferecido para você, para que você lave todos os seus pecados, para que você lave todas as suas misérias. Não perca tempo, tenha amor por você, seja livre. Tão lindo dizer isso, que no fundo todos nós queremos ser livres, todos nós queremos dizer isso de verdade. Hoje livre sou, hoje livre sou. E se você quiser, você pode ser também. Porque quem nos liberta é o amor de Jesus. O amor de Deus é capaz de trocar reinos por você. E você sabe como Deus ama você? Já parou para pensar nisso? Como o amor de Deus na sua vida é concreto de diversas formas? Por exemplo, você sai e o telefone fica lá apitando aquele monte de mensagem de sua mãe. Onde você está? O que você foi? Por que você ainda não voltou? E você fala: ai, que chatice, minha mãe. Pois é. Lamento informar que aquela chatice da sua mãe é uma forma que Deus tem de te amar. Porque quem não está nem aí por onde você anda, com quem você está e a que horas você vai chegar, não tem amor por você. Sabe aquela amiga que te põe na realidade, que lava a sua cara quando você precisa ouvir umas verdades? Que chama de trouxa. Deixa de ser trouxa. Você vai se humilhar de novo para ele? Pois é. Você às vezes quer escorraçá-la, porque quando você está apaixonadinha, você não vê defeito em ninguém. Eu lamento te informar que às vezes, naquela amiga sincera que quer te fazer colocar os pés no caminho, no lugar certo, é Deus tentando amar você. Deus não vai amar você através de uma companheira que te leva ao pior de si. Definitivamente. Deus não vai amar você através daquele companheiro que traz a droga, que tanto destrói a sua casa, a sua vida, a sua integridade, a sua saúde. Não. Quem está chegando a você através desses recursos não é Deus, é o opositor. Às vezes as pessoas ficam diabólicas. Aquela pessoa que nos faz ficar no que temos de pior tem sido uma pessoa diabólica em nós, para nós, na nossa vida. Deus nos ama com quem nos faz chegar ao melhor de nós, quem nos chama a atenção para aquilo que nós ainda podemos alcançar na nossa personalidade, no aperfeiçoamento que Deus espera de mim e de você. Deus ama você naquele companheiro que te leva para rezar, que te leva para participar de um grupo de jovens, de um grupo de oração. Pode ter certeza que Deus segura a sua mão através de pessoas assim. Sabe, minha gente, vocês se lembram daquele episódio tristíssimo, daquele incêndio da Boate Kiss, que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Quando os bombeiros entraram naquele cenário de tristeza e de morte, existiam milhares de corpos, centenas de corpos naquela boate, de gente jovem igual você, que saiu de casa
para se divertir. E, infelizmente, o ambiente não ajudou e aquela tragédia se estabeleceu. Eu escutei de um bombeiro que estava lá dentro, aqueles corpos no chão, e aquele tanto de celular tocando ao mesmo tempo. E em todos eles, escrito o nome, mãe. Uma chamada que nunca pôde ser atendida. Uma chamada que nunca pôde ser atendida. Porque aquela tragédia foi diabólica na vida daqueles meninos e meninas. E às vezes, aos lugares onde nós vamos, nós estamos correndo o risco de um dia também a nossa mãe ligar e a gente não ser capaz mais de atender. Então, enquanto você tiver consciência, atente-se aonde você entra, com quem você está, quais são os ambientes que você elege para você se divertir. Eu venho aqui só para lhe convencer a deixar que Ele assuma as rédeas da sua vida. Você acredite no amor dele por você. E que a partir desse amor, você reforce o seu amor próprio. E que você não permita que nada e nem ninguém venha destruir o que Deus quer construir em você. Que ninguém destrua o que Deus quer construir em você. Quer saber qual é o seu melhor amigo? Uma regrinha simples que um dia uma amiga minha me ensinou. Eu só chamo de amigo quem me faz ser amigo de Jesus, quem me faz chegar ao melhor de mim. Colega, companheiro que me estimula a trazer o que eu tenho de pior, não é meu amigo. O meu amigo, a minha amiga, serão aqueles que me fizerem ser amigo de Jesus. E como a gente precisa ir, minha gente? Porque o reino dos céus não é dos perfeitos, é dos insistentes. Eu insisto! Eu insisto! Você também insiste? Eu insisto! Então é seu! A porta é estreita, mas ela não está fechada! A porta é estreita, sim, mas ela não está fechada. E você volta na hora que você quiser. E você entra na hora que você quiser. Porque a certeza da salvação nos foi dada em Jesus Cristo. E hoje, a tarefa que você tem é salvar o seu coração diariamente das forças diabólicas que nos cercam. Só Deus sabe tudo o que você precisou lutar para você ser quem você é. Só Deus sabe as lutas que você precisou travar para você dar conta de estar aqui. Ah, quantas batalhas você travou até. Quantas batalhas. Quantas lutas você travou para chegar aqui. Eu quero que você seja aplaudido de verdade. Eu quero que você agora, neste momento, tome consciência de tudo aquilo que Deus já fez em você e na sua vida. De como o cristianismo já fez sentido para você. Das vezes que você foi capaz de vencer o seu pecado. Também das vezes que você não foi capaz e mesmo assim você insistiu e quis. Eu quero que vocês olhem para vocês. Eu quero que vocês façam um miolinho de gente olhando uma para o outro. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado. Olha bem nesse rosto que talvez você desconheça. Olha bem nesse rosto que hoje talvez você conheça. Se essa pessoa tivesse a oportunidade de contar as muitas lutas que ela já travou, às vezes que ela foi traída e sobreviveu, às vezes que ela foi enganada e ela sobreviveu, as muitas enfermidades psíquicas, físicas, emocionais que ela venceu. E ela está aqui hoje.
essa pessoa é o resultado de muito poder de Deus. Que a gente nunca se desprenda de Jesus. Eu tenho muito medo de ficar só católico e não ser cristão. Tenho muito medo de saber toda a doutrina, de saber toda a catequese, de ser um bom católico, mas não ser cristão. Não. A essência do catolicismo é o cristianismo. Sem Jesus nós não somos nada. Se não tivermos Jesus no cerne dos nossos corações, nós não seremos essencialmente cristãos. E o cristianismo, ele só é possível aos que se educam diariamente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero tratar melhor as pessoas que passam pela minha vida. Eu quero amar, eu não quero ser uma pessoa apegada aos bens materiais. Eu quero saber dividir o que eu tenho, mas sobretudo quem eu sou. Todo aquele que precisar de nós, de um abraço, de um conselho, não esbarre na nossa moralidade que às vezes assusta o outro. Vamos abraçar primeiro. Vamos amar. Depois a gente convence do resto. Se a gente não ama primeiro, a gente perde a autoridade. Da mesma forma como eu preciso ser amado diariamente por Deus, eu encontro os meus irmãos que precisam viver a mesma experiência. E é assim que nós vamos ao céu, trazendo Ele aqui, entre nós. Até chegar. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.